Bom dia, paz do Senhor Jesus. Te convido a tomar a sua Bíblia. As cartas do apóstolo Paulo são verdadeiros néctar, delícias para nós. Todas as cartas do apóstolo Paulo, cada versículo como se fosse uma gota de mel. E é para lá que nós vamos na segunda de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, por favor. Abra sua Bíblia. Que Deus tem lições preciosas para nós nesta manhã. Nós vamos ler 6 versículos. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, do 1 ao 6. E tudo o que nós vamos meditar aqui, todas as lições que vamos extrair aqui, será apenas uma gota no oceano de todas as maravilhas que nós encontramos nas cartas do apóstolo Paulo. Você verá aqui mensagem maravilhosa para nós aqui, do 1 ao 6. Leia comigo, por favor. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Amém. Eu peço, por favor, que você deixe aberto a sua Bíblia nesse texto. Nós vamos voltar a ele várias vezes. Mas vamos, antes de qualquer coisa, orar ao Senhor. Querido Deus, querido Pai, graças te damos por tua palavra, que é sempre viva, sempre eficaz, sempre mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. A tua palavra que nos consola, que nos conforta, que enche o nosso coração de esperança, de alegria. A tua palavra que nos cura, que nos liberta, que nos salva. É o alimento para o nosso espírito, para a nossa alma. Por isso pedimos nessa hora, ó Espírito Santo, a iluminação em nossos corações. Queremos entender, compreender mais de Ti, e não apenas compreender, mas colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem revelado a nós. E te agradeceremos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, eu quero começar dizendo que, se você pensa que falsos mestres no meio da igreja de Jesus, falsos cristãos no meio da igreja de Jesus, falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstolos, se você pensa que tudo isso são coisas dos nossos dias, você está muito enganado. No tempo do apóstolo Paulo,
tudo isso existia. E muito especialmente na igreja de Corinto, para a qual o apóstolo Paulo está dirigindo essa carta. E eles atacavam fortemente a autoridade apostólica do apóstolo Paulo. Por que faziam isso? Porque atacavam tanto a autoridade do apóstolo Paulo. Porque se Paulo fosse desmoralizado, automaticamente a mensagem dele também seria desmoralizada. Você sabe que a credibilidade da palavra de alguém está muito ligada ao caráter daquela pessoa. Então, uma pessoa sem caráter, ela pode ter uma boa oratória, ela pode trazer uma boa mensagem, uma mensagem bonita, mas ela não terá a mesma credibilidade. Sempre foi assim, sempre será assim. A credibilidade da palavra de alguém, da mensagem de alguém, está ligada ao caráter da pessoa. Então o apóstolo Paulo era muito atacado e pesava sobre ele, principalmente, uma acusação de que ele era um falso apóstolo, pelo fato de ele não ter pertencido ao grupo dos 12 apóstolos que caminharam com Jesus por 3 anos e meio, que viram Jesus, que andaram com ele. Porque um dos critérios para que alguém fosse considerado apóstolo de Cristo era que a pessoa tivesse conhecido Jesus, que tivesse visto Jesus, que tivesse caminhado com Jesus. Então não é qualquer um que era considerado apóstolo. Tinha que ter conhecido Jesus, tinha que ter estado com Jesus. E porque Paulo não fazia parte do grupo dos 12, o ministério apostólico dele era questionado, era rejeitado, ele era tido como falso apóstolo. Só que o apóstolo Paulo teve o privilégio de ter visto Jesus, de ter se encontrado com Jesus, o Jesus ressuscitado, quando galopava para a cidade de Damasco, a caminho de Damasco, teve um encontro sobrenatural. Não foi uma visão, porque uma visão acontece na mente. Ele teve uma apresentação, uma aparição. Ele viu com seus próprios olhos o Senhor Jesus Cristo e o Senhor Jesus ressurreto. Graças a Deus por isso. Então esses falsos mestres espalhavam para todo canto que apóstolo Paulo, ele era derrotado, que o apóstolo Paulo era um fracassado como pastor, ele era fracassado como missionário, ele era um fracassado como apóstolo, como um mensageiro, porque ele não tinha feito parte dos 12 apóstolos, do grupo dos 12. Ele era fortemente atacado por conta disso. Agora, a grande questão é, por que é que os judeus rejeitaram a mensagem do evangelho transmitida pelo apóstolo Paulo? Por que eles rejeitaram a mensagem pura, genuína do Senhor Jesus, transmitida pelo apóstolo? Então Paulo aqui nesses 6 versículos que nós lemos, ele traz uma explicação do porquê. Ele faz a sua defesa. E começa dizendo que ele nunca adulterou a mensagem. Ele nunca mexeu, nunca adulterou a mensagem para agradar as pessoas, nunca alterou a mensagem para conquistar a simpatia do povo,
para alcançar a aprovação das pessoas. E ele diz isso claramente nos versos 1 e 2. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, como o ministério dele era questionado, ele começa dizendo, olha, eu tenho esse ministério pela misericórdia de Deus. Ele que fez isso. Não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Eu não mexo na palavra de Deus. Eu não adultero a palavra de Deus. Eu prego a palavra de Deus como ela é, não adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. O que ele está dizendo? Paulo sabia que foi pela misericórdia de Deus que ele foi constituído apóstolo. Ele tinha certeza, tinha convicção de que era uma coisa de Deus mesmo. Então, ele está dizendo que por isso ele não desanimava. Não desfalecemos. Ele era atacado fortemente, ele era rejeitado, criticado, mas ele está dizendo, nós não desfalecemos. Queridos, quando você sabe que você está aonde você está, pela vontade de Deus, pela misericórdia de Deus, você não se preocupa com nada. Quando você sabe que aquilo que você está fazendo por uma direção de Deus, pela vontade de Deus, você pode ser criticado, você pode ser rejeitado, ainda que tudo pareça estar dando errado, mas se você tem a convicção de que Deus te colocou ali, que você está fazendo aquilo que Deus mandou, nada vai te abalar, você não vai desfalecer. Não desfalecemos, ele está dizendo aqui. Ao invés de desfalecer, ele diz no versículo 2, que ele rejeitava as coisas vergonhosas. Ou seja, Paulo não fez nada para conseguir resultados, não fez nada para conseguir a aprovação das pessoas, não fez nada para agradar ninguém, e essa é uma tentação muito comum. É uma tentação muito comum e muito forte que muitos pastores sofrem. Adulterar a palavra de Deus para agradar as pessoas. Adulterar a palavra de Deus para conquistar aprovações das pessoas. Por exemplo, se há uma igreja numa rua, numa determinada rua de uma determinada cidade, e aquela igreja não cresce, aquela igreja não flui. E na mesma rua tem uma outra igreja que cresce, que flui, que fica cheia. É uma tentação muito forte desse pastor procurar algum meio, alguma estratégia, algum sistema, alguma forma de agradar as pessoas, de fazer com que a sua igreja também possa crescer como a outra está crescendo. Usar algum método. E para isso ele é tentado a fazer qualquer coisa, fazer shows, espetáculos, alguma coisa que venha agradar as pessoas, que venha atrair as pessoas. Mas querido, saiba de uma coisa: se os corações não forem tocados pela pregação da palavra de Deus, não será qualquer outra coisa que vai tocar os corações. Se não for pelo Espírito Santo de Deus, o pastor, o líder, pode fazer até espetáculos, mas o centro de um espetáculo será sempre o homem, e não Jesus. Ele pode criar shows, atrações,
coisas mirabolantes, mas o centro será sempre o homem. Essa é uma tentação comum e uma tentação muito forte. Ele pode trazer gente famosa para pregar. Às vezes, os pastores trazem pessoas famosas para pregar, para ver se a igreja enche, fazem apresentações. Paulo resistiu a tudo isso, não adulterando a palavra de Deus. Diz o versículo 2, que ele rejeitou as coisas que por vergonhosas se ocultavam. Ou seja, rejeitou procedimentos secretos, rejeitou procedimentos vergonhosos para obter sucesso, rejeitou esquemas errados, rejeitou motivações erradas para alcançar lucros, para atrair mais pessoas. Por que essas coisas se ocultam? Ele está dizendo que essas coisas vergonhosas se ocultavam. Por que essas coisas se ocultam? Porque um falso profeta nunca vai dizer que o que está no coração dele é o desejo de agradar pessoas. O falso profeta nunca vai dizer que o propósito do coração dele é obter lucros. Pelo contrário, o falso profeta vai dizer sempre que ele é um servo de Jesus Cristo, que ele está sofrendo. Ele sempre vai se colocar como vítima. Nunca vai dizer que a motivação do coração dele é dinheiro, que a motivação dele é lucro, mas que ele está sendo vítima, que ele está sendo perseguido, que ele é um servo sofredor. Além disso, Paulo diz aqui no verso 2 que ele não andou com astúcia, ou seja, não usava de má fé. É quando o pregador usa da palavra de Deus para enganar as pessoas, usa da palavra de Deus para alcançar grandes lucros, fortunas, bens materiais, usando da palavra de Deus. Ainda no verso 2 ele diz: não adulterando a palavra, significa falsificar a mensagem do Evangelho, falsificar a palavra de Deus. Assim como existem falsificações dos combustíveis. Se compra uma gasolina, por exemplo, adulterada, o freguês paga o preço de um produto puro, legítimo, e recebe aquele produto adulterado. É a mesma coisa que fazem com a palavra de Deus, fazem com o Evangelho. Adulteram a palavra de Deus, adulteram o Evangelho. Por isso a mensagem das cartas de Paulo são sempre mensagens muito firmes, muito duras, muito fortes. Isso não estou querendo dizer com isso que a mensagem dos outros apóstolos sejam adulteradas por não serem tão duras, tão fortes. Mas trata-se do perfil de um apóstolo e o perfil de outro. A característica de um e a característica de outro. Por exemplo, quando nós lemos as cartas do apóstolo João, ele é chamado o apóstolo do amor. A característica dele, das cartas dele, totalmente diferente dos escritos de Paulo. Por que aqui João é chamado o apóstolo do amor? Porque ele é todo amoroso, ele é todo paciente, todo tranquilo. As palavras dele são sempre amáveis. Amado, por exemplo, amados, amemos uns aos outros. Amados, não amemos só de palavras.
Amados, agora somos filhos de Deus. Então as palavras do apóstolo João são sempre doces. Filhinhos, não pequeis. É o perfil dele, a característica dele. Enquanto que o apóstolo Paulo, as mensagens de Paulo são sempre mensagens duras, firmes. Por exemplo, nas cartas de Romano, ele diz: não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos pecaram, todos carecem da glória e da graça de Deus. Ele diz, por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 6, do verso 9 ao 11, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Então, as palavras dele são sempre firmes, as mensagens dele sempre fortes. Os injustos não herdarão o reino de Deus, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores. Tudo isso em 1 Coríntios capítulo 6, do 9 ao 11. Agora imagine pregar isso, pregar uma mensagem dessa, em nossos dias, século 21, numa sociedade com um conceito de pós-modernidade, numa sociedade que relativiza todas as coisas, em que olha para toda a libertinagem do mundo e está dizendo, não, é normal, tudo é relativo, não tem problema. Então é um grande desafio você trazer uma mensagem dessa hoje. Que os injustos não herdarão o reino de Deus, os impuros não herdarão o reino de Deus, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, não herdarão o reino de Deus. Por que é um grande desafio? Porque não é uma mensagem agradável. Qual é a ideia hoje? Você tem que pregar mensagens agradáveis para atrair as pessoas. Senão não vai vir ninguém na tua igreja se você não pregar uma mensagem agradável. Qual é a ideia? É que se deve pregar somente sobre bênçãos, 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 milagres, 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 prosperidade, prosperidade, prosperidade. Claro que devemos pregar sobre as bênçãos de Deus, sobre os milagres de Deus, sobre a prosperidade de Deus, mas esse não deve ser o foco da mensagem da igreja de Jesus Cristo. Portanto, é um grande desafio pregar a verdade hoje. E Paulo está dizendo, eu nunca adulterei a mensagem do Evangelho, para conquistar pessoas, para conquistar aprovações das pessoas, para conquistar lucros. E ele continua, em 1 Coríntios 6, no verso 11, ele diz ainda, tais fostes alguns de vós. Ele está se dirigindo à igreja de Corinto, ele está falando a crentes, e está dizendo, alguns de vocês foram tudo isso aqui que eu disse, impuros, idólatras, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, maldizentes, alguns de vocês foram tudo isso. Ele está dizendo isso no verso 11, tal fostes alguns de vós, mas, e agora ele ameniza um pouco, finalmente ele ameniza um pouco no final do verso 11, quando ele diz assim, mas vós vos lavastes, glória a Deus. Ele está se referindo aos cristãos, está falando a crentes, mas vós vos lavastes,
mas vós fostes santificados, fostes justificados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, no Espírito de Deus. Amém. Glória a Deus. Primeiro ele desce a madeira. Depois eu disse, mas alguns de vocês foram tudo isso. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram perdoados por nosso Senhor Jesus Cristo, no Espírito de Deus. Ou seja, a mensagem dele falava das questões centrais da vida do ser humano. A mensagem dele vai direto na ferida das questões principais, as questões centrais dessa vida, da salvação da alma, da entrega da alma do ser. A mensagem dele não era para entreter ninguém. A mensagem dele não era para causar entretenimento para alguém. Ele não misturava. Por exemplo, como se mistura, é comum hoje se misturar a autoajuda com a mensagem de Deus. Fazem muito disso. Mistura-se autoajuda, mistura-se teologia da prosperidade com a palavra de Deus, com o intuito de agradar pessoas, com o intuito de alcançar lucros. E aí ele vai dizer então, no versículo 3, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para aqueles que se perdem. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte com isso: gente, eu preguei a verdade, eu preguei a palavra, o genuíno evangelho, eu preguei a mensagem pura, mas isso não quer dizer que salva automaticamente ninguém. Se a pessoa não crê. Eu não adulterei. Eu preguei o evangelho genuíno, a palavra pura. Mas isso não salva automaticamente. O fato de uma pessoa ouvir a palavra pura, ouvir a mensagem do evangelho em sua pureza, não significa que ela está salva automaticamente. Não garante que ela vai crer na mensagem. Não garante. Então ele diz, se o evangelho que eu preguei ainda está encoberto, é para aqueles que se perdem. Ou seja, eu não posso fazer nada. A minha parte eu fiz, eu estou pregando o evangelho puro, a mensagem pura do Senhor Jesus. E se o evangelho parece algo misterioso, se o evangelho parece algo difícil, se o evangelho parece algo secreto, é para aqueles que se perdem que parece. Não é para os que creem. Ele está dizendo o seguinte: tem pessoas se perdendo, porque para elas o evangelho é algo difícil. Tem pessoas no tempo dele, imagine hoje, século 21, já nos dias do apóstolo Paulo. Ele está dizendo, tem pessoas que estão se perdendo, porque para elas o evangelho parece difícil, parece misterioso, parece algo secreto, porque elas não percebem o evangelho. Não entra na cabeça delas. Então elas estão se perdendo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Um dos sinais de que alguém está caminhando para a perdição,
Um dos sinais de que alguém está caminhando para a morte e para o inferno, que ela está se perdendo, é que ela não compreende o Evangelho. Ela ouve o Evangelho na sua pureza, na sua integridade, mas ela não compreende. Eu não estou falando de uma compreensão intelectual. Intelectualmente falando, todo mundo compreende o Evangelho, queridos. Se você se colocar diante de uma multidão, por exemplo, diante de um estádio, vamos pensar aqui num Maracanã lotado, e você usar ali o som mais alto que possa existir ali, e você falar para aquela multidão assim: olha, gente, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo mundo vai entender o que é que você está dizendo. Até mesmo um ateu que estiver ali, se você chegar para ele e perguntar: o que é que foi dito mesmo? Ele vai explicar direitinho para você. Olha, foi dito que Deus amou tanto o mundo que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que ele não vai acreditar em nenhuma dessas palavras. Ele ouviu o que foi dito, ele compreendeu com seu intelecto o que foi dito, ele é capaz de explicar para você direitinho o que foi dito, mas ele não vai acreditar nem um pingo de cada uma dessas palavras que foram ditas. Então, essa compreensão aqui é uma compreensão do coração. É diferente de compreender intelectualmente. Aqueles que se perdem é porque eles não conseguem compreender com o coração, ainda que entendam muito bem o Evangelho que está sendo pregado. Então, quando Paulo diz que o Evangelho está encoberto, se o Evangelho está encoberto, ele não está dizendo que é impossível de compreender. Não. Intelectualmente todos compreendem. Mas quando ele diz que se ainda está encoberto, é porque não está havendo a compreensão com o coração. É diferente. Quando a pessoa compreende com o seu intelecto e quando ela compreende com o seu coração. Ela toma posse daquela palavra, daquela mensagem. O Evangelho entra no coração. A pessoa muda de vida. Então, o ímpio entende muito bem o que nós dizemos. Aliás, por que o ímpio persegue o cristão? Por que nós somos perseguidos? Porque eles entendem claramente o que nós estamos dizendo. Se eles não entendessem, não nos perseguiriam. O ímpio entende claramente. Agora, só eles entendem que você fala para eles assim, ó, só existe salvação em Cristo Jesus. Ele entendeu. Você chega para o idólatra, por exemplo, e diz ao idólatra: meu irmão, não existe salvação em outro. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Você entendeu? Ele vai dizer: eu entendi. Você pergunta: o que você entendeu? Que não existe salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só que ele sai dali e vai lá para a sua religião, praticar a sua religião, e se prostra diante dos ídolos.
e pede a bênção para as imagens de escultura. E canta e louva para os ídolos, para as imagens de escultura. Ele acabou de ouvir aqui, ele entendeu o que foi dito, mas não desceu ao coração. Ele não mudou, ele não muda de vida. Então, essa compreensão aqui, que Paulo fala, é diferente. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Isso não nos autoriza a liberar juízo sobre ninguém. Isso não nos autoriza a liberar uma palavra de julgamento para ninguém. Por quê? Porque de uma hora para outra, ele pode receber essa compreensão no seu coração. De uma hora para outra, ele pode dizer assim: entendi. Puxa, como é que eu não entendi antes? De uma hora para outra, ele pode mudar, receber essa compreensão no seu coração. Eu não posso dizer assim: fulano de tal não crê no Evangelho, ele entendeu o Evangelho, mas não mudou de vida, por isso ele está condenado ao inferno. Não posso. Deus não nos constituiu juiz. Eu devo dizer: fulano de tal não creu no Evangelho, ele entendeu, mas ele não mudou de vida, e se ele continuar desse jeito, ele estará caminhando para a morte e para o inferno. Se ele continuar. Bem, a mensagem está boa, mas eu preciso concluir. Vamos para o verso 4 e 5, por favor. O que é que diz? Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Aqui Paulo inclui a operação satânica, que até agora ele não tinha falado disso. Ele não tinha falado ainda do trabalhar de Satanás. E ele inclui aqui, então, a operação do diabo na vida daqueles que se perdem. Queridos, a principal estratégia do diabo e de seus anjos caídos para destruir o homem é cegar o homem. A principal estratégia de Satanás e de seus anjos caídos é cegar, é iludir, é enganar o homem a respeito da verdade de Cristo. Ao contrário de que muitos pastores ensinam, que o alvo do diabo, que o propósito do diabo é tirar a sua saúde, é tocar nas suas finanças, é tocar no teu casamento, é acabar com a tua felicidade, é tocar nos teus negócios. Não. Ele está envolvido em algo muito mais perigoso do que essas coisas. Iludir as pessoas, cegar, enganar, ainda que para isso ele tenha que dar saúde, finanças, casamento, felicidade falsa e passageira, negócios. Não foi isso que ele prometeu a Jesus, não? Foi isso que ele prometeu para Jesus lá na tentação do deserto. O que ele disse para Jesus? Olha para todos os reinos deste mundo, tudo isso eu te darei, se tão somente se prostrares
e me adorares. E Jesus disse: está escrito, ao Senhor Deus somente adorarás. Ao Senhor Deus somente prestarás culto. Então, queridos, fica claro que o foco do diabo, o foco dele, não é atacar essas coisas. Claro que ele ataca a nossa saúde. Claro que ele ataca o nosso casamento. Claro que ele ataca nossas finanças. Claro que ele ataca a nossa felicidade. Claro que ele ataca nossos negócios. Mas esse não é o alvo dele, esse não é o foco. Não é a prioridade dele. O foco dele é enganar você, é prender a tua mente, porque a tua mente é a sede da tua alma. O alvo principal dele é prender a tua mente, é atacar os teus negócios também, afastar você da verdade, afastar você do caminho de Deus, afastar você da verdade do Evangelho. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Por que o diabo é tratado aqui pelo apóstolo Paulo como o Deus deste século? Por quê? Porque dentro do propósito de Deus, dentro da história da humanidade, foi dada a ele, a Satanás, autoridade para agir na vida dos incrédulos. Dentro do propósito de Deus, dentro da história da humanidade, ele recebeu permissão de Deus para atacar a vida dos incrédulos. Você acha que ele vai atacando assim, com toda a liberdade? Foi dada a ele permissão para ele atacar na vida dos incrédulos, daqueles que rejeitam, dos rebeldes, daqueles que se levantam contra a verdade da vontade de Deus, contra a verdade do Evangelho. Aí você poderia dizer assim: ah, pastor, mas ele atacou na vida de Jó, e Jó não era rebelde, Jó não era incrédulo. Sim, a Bíblia diz que Jó era um homem fiel, era um homem temente a Deus, era um homem crente, justo e que se desviava do mal. Mas analise, medite bem no livro de Jó. Se Satanás, para tocar na vida de Jó, para afetar Jó, ele não teve que ir na presença de Deus e pedir permissão para Deus. Ele não atacou 1 milímetro a mais em Jó daquilo que Deus permitiu para ele. Amém? Então, o Deus desse século, o apóstolo Paulo o trata assim, porque o próprio Jesus faz referência ao diabo, lá no capítulo 12 de João, no verso 31, como sendo o príncipe deste mundo. O próprio Jesus o chama de o príncipe do mundo. Ele é Deus, não no sentido do nosso Deus, não na forma como o nosso Deus é Deus. Ele é o Deus desse século, ele é o príncipe desse mundo, porque foi dada a ele autoridade e permissão para ele tocar na vida dos incrédulos, dos rebeldes, dos que rejeitam a verdade. Porque ele tem autoridade para fazer o mal. Ele tem permissão, tem autoridade e poder para fazer o mal. Ou não? Basta olhar o mundo hoje. Basta olhar os noticiários. E você vai concordar comigo. Uma outra coisa. Ele pode fazer cegar o entendimento de uma pessoa. Como que ele faz isso? Como é que ele cega o entendimento de uma pessoa? A pessoa ouve a mensagem, ouve o Evangelho, ela entende o Evangelho, mas ela não muda de vida. Então Satanás usa de um falso Evangelho, uma falsa doutrina, uma falsa religião. Quantas pessoas hoje estão mergulhadas no erro, nos enganos de Satanás, mas elas dizem assim: eu estou bem com Deus, está tudo bem na minha vida com Deus. E você vê que ela está mergulhada no erro, na mentira, na idolatria, na religiosidade,
numa falsa doutrina, numa falsa religião, mas ela está dizendo: eu estou bem com Deus, eu amo Jesus, eu amo a Deus, está tudo bem entre eu e Deus, eu creio em Deus. Então essa falsa segurança, queridos, essa falsa segurança espiritual que a pessoa tem, que ela sente, isso é obra do diabo na vida dela. Ela pensa que está tudo bem com Deus, mas ela está na mentira, ela está no engano. Ela está ouvindo a verdade, está ouvindo o Evangelho, ela está entendendo o Evangelho, mas ela não muda de vida. E ela sente essa falsa segurança. É obra satânica na vida da pessoa. Pensam que está tudo bem, mas rejeitam a Jesus Cristo como único Senhor. Rejeitam Jesus Cristo como único Salvador. Uma outra tática do diabo é colocar distrações nas pessoas. Fazer as pessoas ficarem distraídas. Jesus contou a parábola do semeador. E ele diz que a semente, quando cai num terreno espinhoso, os espinhos sufocam a semente, não permite que a semente venha brotar, venha produzir, venha crescer. Essa é uma outra tática. As pessoas criam ídolos. Um ídolo pode ser o marido, um ídolo pode ser a esposa, um ídolo pode ser uma propriedade, um bem material, um ídolo pode ser o trabalho. Mas a Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então Satanás, ele distrai as pessoas. Como é que um ladrão faz quando ele quer assaltar uma casa? A casa tem um pitbull. O que o ladrão faz? Ele vai lá e joga um osso, joga um pedaço de carne para o cachorro. É o que Satanás faz com as pessoas. Ele distrai as pessoas, ele quer manter as pessoas distraídas, enquanto isso ele pode agir tranquilamente. E Paulo está dizendo aqui: para que não resplandeça a luz do Evangelho e a glória de Cristo. Esse é o alvo do diabo. Esse é o foco dele, para que não resplandeça o Evangelho e a glória de Cristo. Glória a Deus. Diga graças a Deus. Amém? Então ele usa falsas religiões, falsos deuses, falsas doutrinas. O objetivo é escurecer a mente para que não resplandeça a luz do Evangelho, para que não resplandeça a glória de Cristo. Ele faz entenebrecer, ele faz escurecer a mente. E faz a pessoa viver distraidamente com tantas coisas. E no final do verso 4, ele diz assim: a Jesus Cristo, o qual é a imagem de Deus. E aqui está o problema. O problema do judeu está aqui. Jesus Cristo, o qual é a imagem de Deus. É isso que o judeu não aceitou, nunca aceitou, não aceita até hoje, que Jesus Cristo é a imagem de Deus, ou seja, que Ele é o próprio Deus. Esse é o problema do judeu, até hoje. Não crer, não aceitar Jesus como sendo Deus. Verso 5 diz assim: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Ou seja, o pregador pode usar de uma experiência pessoal dele, que aconteceu na vida dele? Pode. Para ilustrar a mensagem, para facilitar a compreensão da mensagem? Pode usar uma experiência pessoal. Mas não pode abusar disso. Não pode falar muito dele.
Tem certos pregadores que falam tanto dele, mas falam tanto dele, falam tanto das experiências pessoais dele, que Jesus Cristo desaparece da mensagem. Só dá o cara. Só dá ele fica como o santo. Ele fica como o centro da mensagem. Jesus Cristo mesmo desaparece da mensagem. Podemos contar uma experiência pessoal, e eu faço isso. É normal, é comum o pregador fazer isso. Contar suas experiências pessoais com Deus. Mas não posso ficar falando tanto de mim, eu não posso ser o centro da mensagem. Quem tem que aparecer é Jesus Cristo. Quem tem que ser o centro e o foco da mensagem é a pessoa bendita e maravilhosa do Senhor Jesus. Porque senão, que ele dá uma impressão de que eu estou falando de mim mesmo. Eu fico em vantagem. E tem pregador que fala tanto dele, que expulsou tantos demônios, que abriu tantas igrejas, que realizou tanta coisa, que ele acaba sendo enaltecido. E Jesus desaparece. Misericórdia. Bem, finalmente, o último versículo que nós lemos, o verso 6, que diz assim: porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Ou seja, o que Paulo está dizendo com isso? Que somente Deus pode desfazer essa cadeia de trevas. Somente Deus pode trazer a luz, pode tirar essa escuridão. Somente Deus pode remover todas as trevas e trazer a luz. Você sabe que Paulo era fariseu, nascido na cidade de Tarso. Paulo tinha 2 nomes, o nome de Tarso em hebraico, e tinha o nome de Paulo em romano. E quando ele iniciou o ministério, quando ele assumiu o ministério apostólico, ele escolheu usar o nome de Paulo, o nome romano de Paulo. Ele era conhecido, antes da conversão, ele era conhecido como Paulo de Tarso, por conta da cidade de Tarso, onde ele nasceu. E ele então, Paulo, era fariseu, nascido em Tarso, e ganhou a confiança até do Sinédrio de Jerusalém, uma espécie de Supremo Tribunal Federal de Jerusalém. Ele ganhou a confiança para perseguir os cristãos, para bater, para prender e, se possível, até matar os crentes. E ele fazia isso. Ele fez isso muitas vezes. Diz a palavra de Deus em Atos, capítulo 8, verso 3, que Paulo assolava a igreja de Jesus Cristo. Você sabe o que significa assolar, né? Ele assolava a igreja, ou seja, assolar significa abater, afligir, demolir. Ele assolava a igreja de Jesus, entrando pelas casas. Você sabe que a igreja primitiva, ela se reunia nas casas. Então Paulo entrava nas casas, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. E ele fez isso muitas vezes, como um fariseu zeloso, como um religioso zeloso que ele era. Ele fez isso muitas vezes. Ele conhecia profundamente o Antigo Testamento, mas não acreditava. Como fariseu, ele conhecia muito bem o Antigo Testamento. Ele não passou a conhecer o Antigo Testamento depois da sua conversão. Ele conhecia antes, ele era um religioso. Mas que adianta? Ele conhecia, mas não acreditava em nada. Então, foi galopando para Damasco que ele viu uma luz muito forte, muito intensa, mais forte que o sol do meio-dia. Dado do cavalo, não caiu, ele foi lançado do cavalo por terra. E ali então ele viu o Senhor Jesus claramente ressuscitado, ficou ali impactado com tudo aquilo, e Jesus disse para ele: Saulo, Saulo. Ele perguntou: mas quem és tu, Senhor? E Jesus disse: eu sou Jesus que você persegue.
ficou 3 dias cego, sem comer nada, sem beber nada. Depois, quando Ananias, um discípulo de Jesus, impôs as mãos sobre ele, orou por ele, ele foi curado, levantou ali, foi batizado e se tornou o grande apóstolo de Cristo. Ele está dizendo aqui, o verso 6 diz que ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Nosso aqui quer dizer no meu coração. Ele mesmo, o próprio Jesus, resplandeceu no meu coração. Eu era cego, estava em trevas. Ele disse, eu vi a glória de Deus na face de Cristo. Queridos, eu encerro nossa meditação dizendo isso. Escute bem com carinho isso. Só existe uma forma de alguém se converter. Só existe uma forma de alguém mudar de vida. É quando o próprio Deus faz isso. E só Deus é capaz de trazer luz ao coração de uma pessoa. Só Deus é capaz de mudar a vida de alguém. O que Paulo está dizendo aqui, queridos, eu não tenho controle sobre a minha pregação. Eu não tenho controle sobre o resultado da minha pregação. É só Deus que pode mudar alguém. Somente Deus que no início de tudo, quando tudo era trevas, e disse, haja luz, e houve luz. Somente Deus pode trazer luz ao coração de alguém. Paulo está dizendo, eu não posso. Eu preguei a mensagem, o evangelho genuíno, puro, não adulterei, mas eu não tenho controle sobre o resultado disso. É só Deus. Eu sei que existem pessoas que ficam tristes porque o coração do ente querido ainda não alcançou o brilho da luz que só Deus pode trazer. Eu não posso fazer isso. Nenhum pregador do mundo pode fazer isso. Somente Deus. Tem pai que fica triste porque o filho não se converte. Tem mãe que fica triste porque o filho não se converte. Há muita gente triste, desanimada, porque o ente querido não muda de vida. Mas, queridos, ninguém consegue entrar no coração de ninguém. Somente Deus pode fazer isso. Você não entra no coração de ninguém. É o que Paulo está dizendo aqui. Essa luz, essa clareza do entendimento, somente o Espírito Santo pode. Essa compreensão do Evangelho, só o Espírito Santo de Deus pode fazer. Você não consegue, eu não consigo, nenhum pregador consegue. Trazer um pouquinho de calor, qualquer pregador consegue fazer. Mas calor é diferente de luz. A luz, o entendimento, só Deus pode trazer ao coração do incrédulo. Só Deus é capaz de fazer o Evangelho de Cristo brilhar na mente e no coração do incrédulo, do perdido. Amém? Só Deus é capaz de mudar. Que Deus nos ajude. Que Deus te ajude. Que Deus te abençoe. Que você continue na clareza, nessa luz, no entendimento da glória do Evangelho de Cristo que entrou no teu coração. Esse é o meu desejo e a minha oração, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Querido Deus, obrigado porque nós entendemos que o alvo, o foco, Senhor, é a compreensão, é a clareza, é o entendimento, é a luz do Evangelho de Cristo, do Evangelho de Deus na face de Cristo, da verdade pura, genuína,
da mensagem do Evangelho de Cristo. Senhor, nós resistimos à tentação de adulterar o Evangelho para agradar a quem quer que seja ou para alcançar algum lucro. Pai, em nome de Jesus, sejamos fiéis naquilo que o Senhor já revelou a nós. Pai, em nome de Jesus, o Evangelho já nos foi dado na sua santa pureza, contida nas Escrituras, e a nossa tarefa agora é conhecer mais e mais do Senhor e transmitir àqueles que ainda estão cegos, caminhando para a perdição, para o inferno. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a isso. Pai, nós gostamos de ver milagres, nós gostamos de ver paralíticos andando, nós gostamos de ver pessoas doentes sendo curadas, mas nós entendemos que o maior milagre é essa luz do entendimento, da revelação, da verdade, do Evangelho de Cristo em nossos corações. Nós te louvamos porque esse maior milagre o Senhor já fez no meu coração e no coração dos meus irmãos que estão ouvindo essa mensagem. Ó Deus, nós te agradecemos por tudo isso, por esse maior milagre que o Senhor já operou em nós. Graças te damos, honras te damos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquemos de pé. Em gratidão ao nosso Deus. Você vai agradecer por tudo que Ele falou no teu coração nessa manhã. E eu vou orar por você e profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus. Pai Santo, graças te dou pela luz que resplandeceu no coração dos meus irmãos, pela luz do Evangelho da verdade de Cristo, a verdade pura e genuína que resplandeceu no meu coração. Pai, eu oro por cada membro dessa igreja, onde estiverem nesta hora, aos que estão orando comigo agora através do vídeo. Ó Deus, onde estiverem, desça sobre eles a glória do Senhor, a glória, a majestade, a luz da revelação do teu verdadeiro e genuíno Evangelho, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, oro pelos enfermos, pelos que estão sofrendo. Oro, Pai, e abençoo cada dizimista fiel, cada ofertante fiel. Ó Deus, creio que o Senhor há de retribuir a cada um, porque o Senhor é galardoador dos que te buscam. O Senhor é fiel para com aqueles que são fiéis no pouco, e aos que são fiéis no pouco, sobre o muito o Senhor há de colocar. Eu creio, Senhor, nessa promessa, eu tomo posse dela, Pai, e eu os abençoo em nome do Senhor Jesus. Profetizamos uma semana de vitória, de bênção, de paz, de alegria, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus entes queridos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe, bom domingo, boa semana, em nome de Jesus. Amém. Amém.